A doença do coronavírus de 2019 bateu recorde de mortes num dia, na quinta-feira, 12.931, e de novos diagnósticos na sexta-feira, 703.321. Já são mais de 71 milhões de casos confirmados e mais de 1.600.000 mortes. Mais de 49 milhões de pacientes se recuperaram, cerca de 20 milhões apresentam sintomas leves e 106 mil estão em estado grave. A Rússia e Portugal notificaram recordes de mortes num dia. Foram 613 mortes na Rússia, elevando o total para 46.095 em Portugal, que soma agora 5.373 óbitos. Na Alemanha, o ministro da Saúde, Jens Spahn, defendeu um confinamento rigoroso para conter a propagação do vírus. Nos Estados Unidos, houve mais 3.055 mortes nesta quinta-feira. O total de casos confirmados passa de 15.851.000 e o de mortes de 295.500. A cidade de Nova York voltou a proibir os restaurantes de servir refeições em espaços internos. Sob pressão da Casa Branca, a Administração de Medicamentos e Alimentos, a FDA, órgão regulador do setor, aprovou a vacina do laboratório Pfizer e da empresa de biotecnologia BioNTech, que deve começar a ser aplicada em 48 horas. A Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou mais uma ação do Partido Republicano para anular o resultado da eleição presidencial de 3 de novembro. Na segunda-feira, o colégio eleitoral vai confirmar a vitória de Joe Biden e Kamala Harris. Com mais 652 mortes, 52.770 casos novos, o Brasil chegou a 180.453 mortes e 6.836.000 casos confirmados. A média diária de mortes dos últimos 7 dias ficou em 639, com alta de 25%, e a guerra das vacinas continua. Ao sair de uma reunião com o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, aliado do presidente Jair Bolsonaro, declarou que o governo federal vai baixar uma medida provisória para confiscar todas as vacinas e centralizar a distribuição. O alvo é o governador de São Paulo, João Dória Júnior, que Bolsonaro vê como um provável adversário na eleição de 2022. Dória negociou 46 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac. O governador paulista diz que não faz sentido confiscar o que ele ofereceu ao país. Na contramão da ciência, o governo Bolsonaro vai gastar 250 milhões de reais para oferecer, através da farmácia popular, hidroxicloroquina e azitromicina, medicamentos sem eficácia comprovada no combate à Covid-19. Com este dinheiro, poderia comprar 13 milhões de doses da vacina desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford. Meses atrás, o general Pazuello, seu patético ministro da Saúde, disse ao Congresso que Bolsonaro estava mais interessado no tratamento da doença do que na prevenção com vacinas. Com o aumento do contágio, os bares da cidade de São Paulo terão de fechar às 8 da noite. A partir da meia-noite de sábado, os restaurantes podem funcionar até 10 da noite, mas só podem vender bebidas alcoólicas até 8 da noite. O laboratório britânico AstraZeneca, que desenvolve a vacina com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, e o Instituto Gamaleya, que faz a vacina russa Sputnik V, se associaram para realizar testes clínicos em conjunto. A pandemia provocou uma queda de 7% nas emissões dos gases que agravam o efeito estufa e causam o aquecimento global, mas a retomada do crescimento econômico no ano que vem deve levar a novo aumento da poluição da atmosfera e do calor. O ex-diretor da Confederação da Indústria Britânica e presidente da Comissão para a Transição de Energia do Reino Unido, Adair Turner, afirma que com 1% do produto mundial bruto seria possível evitar uma catástrofe de consequências de longo prazo muito piores do que a pandemia do novo coronavírus. A Coreia do Sul, um dos países que melhor se saíram no controle da pandemia, deve ter o melhor desempenho econômico entre os membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, um clube de países ricos e em desenvolvimento. A União Europeia chegou a um acordo para impedir que a Hungria e a Polônia vetem a ajuda de emergência de 750 bilhões de euros e o orçamento de 1 trilhão e 74 bilhões de euros para os próximos 7 anos.
o que dá um total de mais de 11 trilhões de reais. O desembolso será condicionado ao respeito aos valores democráticos da Europa Unida, como liberdade de imprensa e independência do poder judiciário. A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, que ocupa a presidência rotativa do bloco até o fim do ano, convenceu os governos de extrema-direita da Hungria e da Polônia que precisam do dinheiro e são os acusados de violar as regras democráticas, com a promessa de que qualquer sanção terá de ser submetida à Corte Europeia de Justiça. Quando a desigualdade social é grave, as pandemias podem deflagrar agitação social, adverte o Fundo Monetário Internacional, ao analisar o impacto das pandemias anteriores deste século em 133 países. O FMI concluiu que a desordem social aumentou nos meses e anos subsequentes, levando a um ciclo vicioso de desespero econômico, desigualdade e revolta popular. Na Nigéria, o país mais rico da África, o total de pessoas na pobreza pode chegar a 100 milhões em 2022, quase a metade da população atual de 206 milhões. A pior crise econômica desde o fim da União Soviética, em 1991, está forçando Cuba a fazer reformas. O regime comunista, um dos últimos do mundo, planeja eliminar o sistema de duas moedas e reduzir os subsídios a empresas estatais. Isto vai causar uma grande desvalorização do peso cubano. A partir de 1º de janeiro, a paridade artificial dólar-peso vai acabar. Um dólar passará a valer 24 pesos, anunciou na quinta-feira o ditador Miguel Díaz-Canel. E a cotação atual do peso é a cotação atual do peso conversível. Díaz-Canel falou ao lado do líder supremo do Partido Comunista Cubano, Raúl Castro. Explicou que a medida não vai resolver os problemas econômicos do país, mas vai abrir caminho para o que chamou de transformações exigidas para adaptar o modelo econômico e social do país. Depois do fim da União Soviética, Cuba enfrentou uma crise profunda durante o chamado período especial e foi resgatada pela Venezuela de Hugo Chávez, que ofereceu petróleo subsidiado, o mesmo que faziam os soviéticos. Com a crise da ditadura cada vez mais decadente de Nicolás Maduro na Venezuela, as sanções impostas pelo governo Donald Trump, que acabou com a reaproximação do governo Barack Obama com Cuba, e a pandemia, que abalou o setor de turismo na ilha, reduzindo drasticamente a entrada de dólares, o regime comunista cubano é obrigado a ceder. Há um grande temor de que a mega desvalorização do peso deflagre uma onda de protestos e agitação social depois das manifestações recentes de artistas dissidentes e artistas intelectuais dissidentes que se organizam via internet em redes sociais como o Facebook e o WhatsApp para exigir liberdades democráticas. Em 27 de novembro, artistas intelectuais se reuniram diante do Ministério da Cultura, chegaram a ser recebidos pelas autoridades, mas o regime rejeitou qualquer diálogo. A ditadura comunista planeja aumentar os salários e as pensões em 5 vezes para neutralizar a inflação, mas 40% dos cubanos trabalham hoje no setor privado ou na informalidade. Não serão protegidos e o ministro da Economia, Alejandro Gil, não descarta mais desvalorizações no futuro. A esperança está no aumento do investimento externo direto e numa postura mais favorável do governo Joe Biden. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros se sair à rua, e muito obrigado pela sua atenção.